Continuamos falando sobre o resultado do IPCA de fevereiro, agora com o nosso colunista Gessner Oliveira. Uma ótima tarde a você, Gessner. Seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. E aí, leitura geral sobre essa inflação que veio um pouco acima das expectativas. Isso deve mudar a postura do Banco Central na semana que vem. Teremos duas reuniões, uma na terça e uma na quarta-feira. Elas devem decidir o destino das taxas de juros por aqui. Gabriel, a grande arte, isso eu conversava na semana passada até com vocês, a grande arte da política econômica é saber o que é temporário e o que é permanente. É impossível, obviamente, adivinhar, mas nós temos aqui uma situação que nós não sabemos a duração do conflito, né? Esse é um grande fator de incerteza. Nós já temos, olhando para frente, porque o modelo do Banco Central não olha a inflação que passou, ele olha a inflação que virá, né? E ele olha em um período de 12 meses, a gente está olhando para o que, quando nos aproximaremos da meta de inflação de 3%, e olhando até o primeiro trimestre de 2027. Nesse caso, não haveria razão, em função de choques temporários, não haveria razão para mudança daquilo que o Banco Central já indicou de haver as condições para um início do ciclo de baixa. Nós da Go Associados, mantemos a posição de que, tecnicamente, o Banco Central deveria reduzir a taxa Selic em 50 pontos, tá? Então, e aqui, digamos, o que aconteceu em fevereiro tem fatores sazonais, como é o caso das passagens aéreas, o item de transportes, como é o caso das despesas com a educação, com as mensalidades escolares. Você assinalou muito bem que para fevereiro não há tanta excepcionalidade, embora, de fato, o número deste fevereiro tenha vindo um pouco acima daquilo que era o consenso de mercado. Mas, olhando para frente, o Banco Central deve reduzir a taxa de juros, está num nível, em termos reais, muito elevado. Agora, é claro que com um monitoramento muito minucioso da evolução do conflito e de seu impacto sobre os preços do petróleo no mercado internacional, evidentemente. Na tua opinião, Gessner, o que tem mais probabilidade de afetar o rumo da política monetária por aqui? Os resultados do mercado de trabalho, que ainda estão sendo mostrados aí pelo IBGE e também pelo Ministério do Trabalho como fortes e resilientes, ou esta guerra? O que você acredita ter mais impacto para a condução de política monetária, como talvez uma incógnita que a gente não sabe muito bem o resultado para essa conta? Olha, eu acho que você levantou os dois fatores principais que certamente estão nas mentes dos formuladores aí de política monetária. Do ponto de vista do conflito, certamente um acompanhamento com um grau de incerteza bastante elevado. O que nós sabemos é que, tomando uma série histórica relativamente longa, de 2010 até agora, os choques no mercado de petróleo, se não há um descasamento muito grande entre oferta e demanda, eles não são duradouros, quer dizer, eles tendem a ser assimilados e você não tem uma mudança de patamar. Consequentemente, um conflito relativamente curto o mercado deverá voltar à normalidade. Então, quer dizer, é claro, uma atenção total a um conflito tão grave quanto que nós estamos assistindo no Oriente Médio, mas uma expectativa de que uma duração curta fará com que o preço volte ao seu patamar. Por outro lado, quando a gente olha a inflação doméstica, de fato o mercado de trabalho está bastante aquecido. Quando a gente olha a inflação da mão de obra,
ela está bastante elevada por exemplo, o Índice Nacional da Construção Civil, no item relativo à mão de obra, essa inflação chega à casa dos 9%. Então, é bastante elevado, está bastante pressionado, porém, essa situação tende a arrefecer. Né? Então, quando a gente olha uma tendência aí para os próximos 12 meses, isso tende a arrefecer. Então, consequentemente, eu diria que esses são os dois pontos que certamente o Banco Central estará atento, mas eu diria que, considerando os riscos externos e o aquecimento interno do mercado doméstico, mesmo assim, há condições, isso considerando o modelo como um todo do Banco Central e as projeções do Banco Central, com premissas bastante razoáveis, é possível começar a redução da taxa Selic, que está num nível, em termos reais, bastante elevado. Quando a gente olha para essas medidas anunciadas hoje pelo governo, de certa forma elas blindam o Brasil de efeitos deste conflito no Oriente Médio por terem o objetivo de segurar os preços do diesel e de outros combustíveis aqui no país. Esse pode ser o único, talvez, revés econômico que nós vivamos por conta dessa guerra no Oriente Médio? Essa é a leitura ou tem mais coisa que pode nos afetar, Gessner? Olha, Gabriel, infelizmente elas não blindam o país, né? Toda notícia de redução de imposto num país cuja carga tributária é 10 pontos percentuais acima da média dos emergentes é boa notícia, viu, Gabriel? Porque o Brasil tem uma carga tributária excessiva, dado o seu nível de renda de PIB per capita. Agora, os impostos federais, o PIS/COFINS, no óleo diesel tem um peso que não é insignificante, de cerca de 10%, mas não é determinante, né? Nós temos os impostos estaduais que pesam mais de um terço, e depois você olha a cadeia como um todo, né? Você olha o cartel no mercado internacional, o cartel do OPEP, OPEP+, depois a posição dominante da Petrobras no mercado de petróleo, depois o setor de distribuição, que também pesa, e, finalmente, a revenda. Então, essa cadeia tem diferentes dinâmicas de concorrência. O que acontece com uma redução de imposto federal até chegar na bomba, até o consumidor sentir, vai um longo caminho. Eu chamaria atenção para um aspecto, Gabriel, que talvez não seja tão conhecido da população, mas é que o Brasil, o transporte de carga rodoviário é muito importante. E no Brasil uma sonegação de imposto através da chamada carta frete, que é uma espécie de vale que é dado para o caminhoneiro, e que ele é obrigado a usar determinados postos, determinados estabelecimentos, e isso diminui a concorrência e representa, inclusive, uma concorrência desleal. Nós estimamos que a perda de impostos só com a carta frete supera 10 bilhões de reais. Eu acho que é momento do governo olhar para isso, porque é uma maneira de você compensar a perda de receita com a isenção do PIS/COFINS, e é uma maneira também de induzir mais concorrência na revenda em vários municípios, em milhares de municípios do país, e beneficiar o transportador de carga autônomo, que é prejudicado, que tem uma redução de mais de um terço da sua receita numa viagem longa. Esse é um aspecto que é pouco conhecido e que deveria ser olhado pelo governo e que pode ajudar. Não digo que seja a única medida, há várias outras medidas que nós poderíamos pensar, mas eu acho que é momento de se mover e evitar alguns ralos que às vezes são esquecidos e que poderiam ajudar no esforço de, se não blindar, pelo menos atenuar o choque externo sobre o Brasil, Gabriel. Gessner Oliveira, no Opinião de Especialista de hoje aqui no Fechamento de Mercado. Até uma próxima, Gessner. Uma ótima tarde a você. Até uma próxima. Valeu, meu caro. Para você e para todos os espectadores CNN. Muito obrigado.